Ok. Muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir e que se juntaram a nós nesta webconferência hoje sobre temas do contrato promessa. Conosco e ao redor desta mesa virtual encontram-se dois ilustres especialistas e de reconhecido mérito nestas matérias, a quem dirijo desde já um penhorado agradecimento por terem aceito o meu convite e com a vossa distinta presença contribuído para a excelência do painel. Muito obrigado, senhores professores doutores, Ana Prata e Nuno Manuel Pinto Oliveira. Em muito agradeço ainda à senhora juíza desembargadora, doutora Rosália Cunha, que de imediato acedeu ao meu convite para moderar os trabalhos, em muito nos honrando com a sua distinta presença, passando desde já a apresentar uma breve nota curricular da senhora juíza. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, fez o curso breve de pós-graduação sobre o regime do maior acompanhado, a revisão do Código Civil e o sistema de salvaguarda de interesses da pessoa maior. Fez estágio na Ordem dos Advogados, tendo concluído a primeira fase, frequentou como auditora de Justiça o 13º curso normal de formação de magistrados judiciais, fez estágio como juíza de Direito no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, tendo tomado posse em 17 de nove de 1996, exerceu funções a partir de 4 de 6 de 1997 como juíza de Direito em diversos tribunais judiciais, designadamente nos tribunais de Mação, Alcácer do Sal, Vila Franca de Xira e Comarca de Lisboa Oeste. Exerce funções como juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Guimarães, desde 5 de 9 de 2019 e até ao presente. Senhora juíza desembargadora, doutora Rosália Cunha, tem a palavra. Muito obrigada, doutora Ana Santos. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados o amável e honroso convite que me foi endereçado para participar como moderadora nesta webconferência, o qual aceitei de forma lisonjeada e com o maior gosto, esperando estar à altura da tarefa que me atribuíram e não defraudar as expectativas que em mim depositaram. Apresento os meus cumprimentos aos ilustres oradores, com quem é uma honra partilhar este painel, a senhora professora doutora Ana Prata e o senhor professor doutor Nuno Manuel Pinto Oliveira. Cumprimento também todos aqueles que estão a assistir a esta webconferência. A nossa webconferência versa sobre os temas do contrato de promessa. O contrato de promessa, não sendo um tema novo, é um tema muitíssimo vasto e complexo, posto que, consistindo na convenção pela qual alguém se obriga a celebrar um certo contrato e à qual são aplicáveis as disposições legais relativas ao contrato prometido, naturalmente que convoca uma diversidade de regimes jurídicos, tantos quantos os que regem o contrato prometido. Daí que não seja de admirar que se trate de um tema gerador de controvérsia e divisão, quer doutrinal, quer jurisprudencial, de que é sintomático o facto de o Supremo Tribunal de Justiça já ter sido chamado a fixar jurisprudência sobre este tema pelo menos 4 vezes, através dos assentos 494 e 395 e dos acórdãos uniformizadores de jurisprudência 4/2014
e 4/2019. A par das questões que surgem a nível doutrinal e que justificam a existência de importantes obras jurídicas sobre o contrato de promessa, muitas são as dúvidas e dificuldades que este tema suscita na prática cotidiana do direito. Felicito por isso a delegação de Braga da Ordem dos Advogados pela iniciativa da realização da presente webconferência, pela escolha de um tema desta importância e pela qualidade e categoria dos oradores que sobre ele irão dissertar. Posto isto, passo então a apresentar a primeira oradora desta conferência, a senhora professora doutora Ana Prata, que nos vai falar sobre sinal e contrato de promessa. Constitui uma tarefa árdua tentar apresentar brevemente a senhora professora doutora Ana Prata. Dado o seu extenso... Sumari. Já nasceu há muitos anos. É o que eu pretendo fazer, senhora professora. Dizia eu que constitui uma tarefa árdua tentar apresentá-la brevemente, dado o seu extenso e riquíssimo currículo. Felizmente, a senhora professora doutora dispensa apresentações, posto que é uma ilustre jurista de mérito de todos conhecida. Não obstante, e muito resumidamente, sempre se dirá que a senhora professora doutora é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é doutorada em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, desenvolveu atividade de investigação e atividade letiva em prestigiados institutos e faculdades, quer nacionais, quer estrangeiros, tendo sido aprovada para professora catedrática e lecionando na Universidade de Lusíada de Lisboa. Participa com regularidade como oradora em colóquios e conferências, é autora de extensíssima obra jurídica em diversas áreas do direito e que seguramente todos conhecem, da qual, dada a ligação ao tema da presente conferência, nos permitimos apenas destacar o contrato de promessa e o seu regime civil e o sinal e a função do contrato de promessa, obra esta que constituiu precisamente a sua dissertação de doutoramento. A senhora professora doutora foi ainda distinguida com a Comenda da Ordem da Liberdade, atribuída pelo senhor Presidente da República, Jorge Sampaio. Será, como sempre, um enorme gosto ouvir os ensinamentos da senhora professora doutora, desta feita sobre o tema sinal e contrato de promessa. Senhora professora doutora, tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou pouco formal, de modo que não me vou deter nos cumprimentos ao meu colega Nuno Pinto Oliveira, à senhora desembargadora Rosália Cunha e às senhoras doutoras Ana Santos e Isabel de Paiva, nem às pessoas que não vejo, mas que sei que estão a acompanhar. Espero que passem uma próxima 20 minutos, meia hora, não muito amassados a ouvir-me. Agradeço muito a simplificação do meu currículo com os destaques que fez a doutora Rosália Cunha. Realmente, das coisas que mais me honra no meu currículo é a Comenda da Ordem da Liberdade, mais do que os graus académicos e o trabalho científico, as coisas que tenho publicado. Há uma coisa que não era possível referir no currículo, porque dava-se por adquirida e que profissionalmente é aquilo que mais prazer me dá a fazer, que é lecionar. Eu realmente sou professora por função, enfim, hoje não teria que o ser, visto que jubilei-me com muita tristeza e sem nenhum júbilo, mas continuo a dar aulas porque realmente é aquilo que gosto de fazer. Tenho muita pena de que durante o tempo em que falar não possa haver intervenções dos ouvintes, porque não gosto de falar sozinha, porque detesto também ouvir monólogos de outras pessoas. Perco a atenção com muita facilidade. Eu gostava de fazer uma coisa
que nunca fiz, nem nunca vi feita, na área do contrato de promessa, que é fazer um enquadramento histórico, económico e social do contrato de promessa. A construção maciça de imóveis não unifamiliares foi, tanto quanto consegui apurar, hei de tentar estudar isto melhor, mas tanto quanto consegui apurar, foi nas grandes cidades e designadamente em Lisboa, um fenómeno que começou nos anos 50, fim dos anos 40, princípio dos anos 50 e depois foi por aí fora. Nos anos 50 e mesmo nos anos 60 era muito raro as pessoas viverem em casa própria. Quando tinham casa própria, normalmente eram pessoas ricas e tinham moradias unifamiliares, mas moradias, em zonas, aliás, não faz sentido falar disto, das zonas de Lisboa, porque eu só conheço as de Lisboa naturalmente e nem toda a gente é de Lisboa, em zonas até então despovoadas, um pouco nos subúrbios da cidade, do centro, do miolo da cidade. Toda a restante população, mesmo que vivia bem, vivia em casas arrendadas. Portanto, o arrendamento era a forma típica de aceder à habitação, ao escritório, ao estabelecimento comercial. A propriedade não o era. Havia, não quer dizer que este fenómeno, esta explosão da construção não tenha sido acompanhada de compra e venda, mas aquilo que era habitual até aos anos 60, relativamente adiantados, era a compra de prédios na totalidade para rendimento. Portanto, as pessoas faziam o investimento que faziam, era sobretudo um investimento imobiliário. E depois compravam prédios para arrendar, naturalmente. Nos anos 50 as coisas começam a mudar ligeiramente e disso é prova a primeira lei da propriedade horizontal, que é um decreto-lei, é o 40.333, de 14 de outubro de 1955, e depois, enfim, o regime no Código Civil de 66. A existência da propriedade horizontal foi, por um lado, consequência, mas foi, por outro lado, causa, condição, do aparecimento da compra de fogos, para, sobretudo para habitação, mas também para escritório, nas grandes cidades. Eu falo especialmente de Lisboa, porque é a cidade que conheço, apesar de tudo, e apesar da minha ignorância dos elementos económicos, que não são aquilo que consegui recolher, não é muito preciso. O que foi possível, e isso eu sei por experiência familiar, por experiência secundária de pessoas conhecidas, que é na segunda metade dos anos 60 e a partir daí que se começa, embora limitadamente, a aceder à compra de casa própria como andar, fração de um prédio urbano. Nesse contexto, o contrato promessa aparece. Curiosamente, não se trata nessa fase, ainda não se trata, isto é um fenómeno que quando começa evidentemente é novo, e esta descoberta foi boa, não foi? Correu-me muito bem. Quer dizer, quando começa é uma situação um bocadinho rara, um bocadinho,
E foi sobretudo, penso eu, isso que conduziu à existência de um contrato preliminar relativamente à escritura, porque era assim, era a escritura de compra e venda. Era relativamente raro, tanto quanto consegui perceber, que o contrato de promessa nesta fase inicial tivesse como função aquela que depois veio a ter dominantemente em Portugal. Quando eu comecei a estudar contrato de promessa, em Portugal nunca ninguém se tinha perguntado uma coisa que eu própria não fazia ideia, pôs-se uma questão quando comecei a estudar, porque nunca ninguém a tinha colocado daqueles autores que eu tinha lido, mas que é uma questão elementar, é que contrato é este? Que função é que tem este contrato? Porque um contrato em que fica tudo convencionado para outro contrato, significa que das duas uma, ou funcionalmente o contrato relevante é o contrato de promessa, e o contrato de compra e venda, estou a tratar naturalmente do contrato de promessa de compra e venda especialmente, porque é estatisticamente de longe o mais frequente, embora haja contratos de promessa de outros contratos, também os há, mas são menos numerosos. A grande razão porque o contrato de promessa surge e se divulga, sobretudo se divulga em Portugal e em Itália, que são os países onde o contrato de promessa de compra e venda está mais divulgado, tem que ver com uma regra absurda nestes ordenamentos jurídicos, que aliás veio da França e do Código Napoleão, que é a de que o efeito real da compra e venda se dá pelo mero acordo, pela mera celebração do contrato. Não é preciso nenhuma formalidade, nem diligência suplementar para que se transmita a propriedade. Ora, o que acontece é que é muito frequente que no momento em que querem comprar, os candidatos a compradoras não tenham o dinheiro suficiente para pagar integralmente o preço do bem que querem comprar. Portanto, o contrato de promessa tem como principal função a de garantir juridicamente a celebração da compra e venda, não sem desprover o alienante do seu direito de propriedade enquanto não receber o preço. Aliás, é muito curioso porque na definição de compra e venda do 874 do Código Civil, salvo erro, e eu ensino aos meus alunos que nunca se cita um artigo sem olhar para ele. Portanto, convém fazer aquilo que eu digo que se deve fazer, e em vez de estar para aqui a dizer umas coisas muito sábias que depois não são nada do que eu estou a dizer. No 874, se repararem, compra e venda é o contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma coisa ou outro direito mediante um preço. É óbvio que nesta definição o sinalagma existe entre o efeito real e a obrigação de pagamento do preço. O que o vendedor faz não é obrigar-se a entregar a coisa, também fica obrigado a entregar a coisa, mas a entrega da coisa é uma obrigação, e é uma obrigação principal emergente do contrato de compra e venda, que não é sinalagmática da obrigação de pagar o preço. O preço é o preço da aquisição da titularidade do direito. Ora, não havendo garantias para aquele que quer vender de que vai receber o preço ou a totalidade do preço, a maneira que se encontrou em Portugal, em França, por causa de uma regra que não interessa agora, que é promesse de vente, vente, não interessa, lá por causa de umas especialidades do direito privado francês, este problema do contrato de promessa não assumiu as proporções que tem
em Itália ou em Portugal, mas nestas ordens jurídicas esta é a principal razão de ser da existência desta duplicação de contratos. É de garantir ao vendedor que não fica sem o pagamento do preço depois de transmitir a propriedade. No Código de Seabra já havia uma norma que não tive tempo, mas não tive mesmo tempo, é do artigo 1348, que não sei se, duvido que seja originária do Código, mas não tenho a certeza, segundo o qual, e eu vou ler o texto, a simples promessa recíproca de compra e venda, sendo acompanhada da determinação de preço e especificação de coisa, constitui uma mera convenção de prestação de facto que será regulada nos termos gerais do contrato. Portanto, sente-se aqui, percebe-se aqui que há o reconhecimento de que a promessa recíproca de compra e venda é um contrato, mas faz-se isto com muita descrição, com muita reserva, com muito cuidado, e constitui uma mera convenção de prestação de facto que será regulada nos termos gerais dos contratos. Aqui põe-se o problema que foi muito discutido, que é um problema económico, como aliás a generalidade dos problemas jurídicos são, ou são sociais ou são económicos. E acrescentava-se, com a diferença, porém, de que se houver sinal passado, considerando-se como tal qualquer quantia recebida pelo promitente vendedor, a perda dele ou a sua restituição em dobro valerá como compensação de perdas e danos. Portanto, associa-se imediatamente o sinal ao contrato de promessa. E diz-se que o sinal é qualquer quantia recebida pelo promitente vendedor, naturalmente do promitente comprador, embora a lei não o especifique, e diz-se que o sinal funciona como cláusula penal. Temos, portanto, aqui um sinal, que é um sinal confirmatório e um sinal penal, que esta norma depois veio dar origem ao malfadado 441 do nosso Código Civil, que presume que é sinal qualquer quantia entregue pelo promitente comprador ao promitente vendedor, mesmo que a título de antecipação ou princípio de pagamento do preço, aquela presunção, que sendo uma presunção ilidível, é uma presunção cuja ilidibilidade não é fácil, embora seja mais fácil, parece-me, do que, de um modo geral, os juristas entendem. Temos, portanto, aqui uma norma que fala do contrato de promessa, ainda de forma muito aproximativa, muito tentativa, porque havia o grande problema de saber, está bem, e depois esta convenção pela qual se obrigavam a celebrar a compra e venda, servia para quê? Havia um sinal, quer dizer, se faltassem, um deles faltasse, funcionava o sinal penal, claramente penal, como aqui estava, perdido ou restituído, porque resolvido o contrato de promessa. A restituição em dobro é preciso que se perceba que corresponde ao pagamento de uma cláusula penal no valor do sinal. É em dobro porque supõe a resolução do contrato de promessa, supõe o incumprimento definitivo do contrato de promessa, cujo, nos termos gerais do artigo 801, confere à parte não inadimplente o direito a resolver o contrato. Pela resolução é tudo repristinado à restituição de tudo o que foi prestado, incluindo a quantia de sinal, e ao pagamento da indemnização da cláusula penal, que é o valor do sinal, por isso a restituição é em dobro.
Bom, tudo isto são coisas muito elementares. O que eu queria assinalar é que nesta fase não era nada líquido, mas longíssimo de ser, eu diria mesmo, muito forte a corrente que defendia que este direito à celebração do contrato definitivo, do contrato prometido, era um direito de crédito como outros qualquer, suscetível de execução forçada. Tudo isto em nome, evidentemente, não se dizia porquê, era em nome da sagrada liberdade contratual. Claro que estas coisas santas que nos aparecem no direito normalmente têm interesses económicos por trás. O que é que quem defendia a impossibilidade de execução específica do contrato de promessa, o que é que defendia realmente? Defendia os industriais da construção civil para, se lhes aparecesse uma hipótese de venda, para já garantiam a hipótese de venda dos prédios, dos andares dos prédios, normalmente a construção de prédio horizontal, que eram, portanto, normalmente prometiam vender bens futuros, materialmente futuros em parte porque muitas vezes a construção não estava acabada e muitas vezes ainda mais juridicamente futuros porque os andares não eram ainda frações autónomas porque muitas vezes a propriedade horizontal ainda não estava constituída. Convinha que aliás, enfim, do ponto de vista político se percebe muito bem relativamente à época que estamos a falar, o que se pretendia era que os construtores se pudessem livrar da obrigação de contratar, que tinham garantido, mas se houvesse oportunidade de vender por melhor preço. De modo que a lei veio de facto consagrar no 830 a execução específica do contrato de promessa, mas fê-lo de tal maneira que foi dizer que era possível e retirar, tanto quanto possível, a possibilidade de a execução específica existir. Estabelece-se uma presunção de sinal no 441, uma presunção de sinal que é difícil de elidir. Claro que, se as partes disserem que o quantitativo é entregue apenas a título de antecipação ao princípio de pagamento, está elidida a presunção, mas não é muito fácil com aquela presunção. E depois vem-se estabelecer no número 2 do 830 a presunção de que a existência de sinal afasta a execução específica. Esta regra é uma regra que, tanto quanto sei, não estou a dizer que assim seja, eu é que não sei mais, é exclusiva da execução forçada da obrigação de contratar. Em nenhum outro direito de crédito se diz que se afasta a possibilidade de execução no caso de haver uma cláusula penal para o incumprimento, o que aliás, se bem se percebe, é juridicamente mal pensado, porque a execução específica é um instrumento que está ao dispor do devedor, do credor, enquanto o devedor está em mora, porque se já se impossibilitou o cumprimento, pois não é possível a execução específica, o tribunal não pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Se o credor já perdeu o interesse no cumprimento, se já estamos numa situação de incumprimento definitivo, naturalmente que, sob pena de venire contra factum próprio, não podia ser admitida o requerimento de execução específica ou a ação de execução específica, porque se o credor já tinha perdido o interesse, não vem depois da perda de interesse, da existência de incumprimento definitivo, pedir o cumprimento. Tanto o sinal penal como a cláusula penal funcionam tipicamente para os incumprimentos definitivos, tipicamente, a menos que se estabeleça outra coisa, o sinal e a cláusula penal são indemnizações convencionadas, indemnizações compensatórias, não moratórias. Portanto, estamos a pôr em
momentos logicamente, juridicamente e economicamente diferentes, duas realidades que não deviam estar juntas, refiro-me à presunção de afastamento da execução específica. O que é que isto visava? Visava acolher a execução específica porque já era acolhida em Itália, no Código de 42 já era possível fazer a execução específica de contrato de promessa e de facto era um bocadinho bizarro que em 66 em Portugal se ficasse atrás daquilo que já vigorava em países desenvolvidos europeus desde há mais de 20 anos. Mas procurou-se afastar a possibilidade real de recurso à execução específica através desta dupla presunção. Agora, eu era capaz de me centrar sobretudo na presunção do 441. Como sabem, o sinal é uma cláusula real, no sentido em que só há sinal constituído quando aquilo que é entregue a título de sinal for efetivamente entregue. Portanto, se uma das partes, se o promitente comprador se obrigar a pagar ao promitente vendedor no prazo tal um quantitativo ou vários quantitativos em prazos pré-determinados, não temos sinais nenhuns, podemos ter uma promessa de sinal, talvez a promessa de sinal possa, em alguns casos, não muito frequentes, ser como que, e eu digo como que, porque não é uma conversão no sentido próprio do 293, porque não há aqui propriamente invalidade da cláusula. Há promessa de constituição da cláusula e o seu incumprimento. Talvez possa ser como que convertida numa cláusula penal, portanto, ser entendida, e é um problema de interpretação da lei, mais do que de conversão, isto é uma conversão por via interpretativa que talvez se possa fazer, a de que as partes queriam, no caso de haver incumprimento definitivo, queriam que aqueles montantes fossem fossem o valor da indenização a pagar pelo incumprimento. Bom, mas a realidade foi evoluindo muito. E eu nem vou falar da realidade atual porque não sei. Essa eu não sei porque implica as agências de intermediação imobiliária e eu já não sei agora, estudarei, prometo, não prometo a ninguém, é uma questão que prometo a mim própria porque tenho interesse em fazer essa pesquisa, como é que os sinais funcionam na atualidade, porque são usados para pagamento da comissão da intermediação imobiliária das agências, mas todos nós sabemos que a partir de certa altura, estou a falar dos anos 70 para diante, os chamados sinais não eram economicamente sinais nenhuns, eram quantitativos que foram sendo progressivamente mais elevados e entregues contra a entrega antecipada do bem prometido vender. Portanto, o que é que os construtores civis faziam? E estou a falar dos construtores civis porque naturalmente a maioria dos promitentes vendedores e vendedores eram empresários da construção civil. Como eram precisos recursos financeiros elevados e o crédito não é fácil nem é barato, conseguiam financiamento da construção através da venda ainda na planta e depois já em alguns casos já iniciada a construção, mais adiantada, menos adiantada, mas sem que estivesse totalmente completada a construção do edifício que havia de ser constituído em propriedade horizontal e cujas frações autónomas estão prometidas a vender. Para que é que serviam os sinais, os montantes dos ditos sinais? Serviam de financiamento gratuito para o construtor terminar. Daí
que, como o sinal, na sua versão, embora, e agora não estou a pensar na presunção do número 2 do 830, só estou a pensar na presunção do 441. Como os sinais, presumia-se que eram sinais, e, sendo sinais, eram cláusulas penais, o que, do ponto de vista da Law and Economics, o que os empresários promitentes vendedores faziam era fazer contas e, se lhes era mais favorável vender a terceiro, pagar a indenização por não cumprimento, independentemente de o promitente comprador ter resolvido contrato algum. Fazia-se de conta que já estava resolvido e por isso o outro devolvia o sinal em dobro, sem resolução nenhuma, portanto juridicamente atropelava-se tudo e atropela-se. Não estou a falar no passado. E permitia-se aos empresários da construção civil continuar a optar por um comportamento não ético, oportunista do ponto de vista económico. Claro que nos casos, isto para mim é muito evidente, não sei se é evidente para toda a gente, e se calhar é um abuso meu, mas eu entendo que quando a quantia entregue pelo promitente comprador ao promitente vendedor o for como contrapartida da antecipação da entrega da coisa prometida a vender e for um quantitativo elevado, está ilídida a presunção do 441, porque é óbvio que o que o promitente vendedor está a pagar é a antecipação da disponibilidade do bem que vai comprar, é a possibilidade de, desde logo, gozar da casa que vai comprar, e o promitente vendedor, com aqueles quantitativos, fará os acabamentos. Eu penso que é uma forma de elidir a presunção, que me parece muito elementar, embora desconheça o que é que os tribunais têm opinado em relação a esta questão. Portanto, se a quantia que o promitente comprador ficou de entregar não é entregada, é uma dívida, é uma dívida pecuniária. É tudo. O que é que o promitente vendedor pode fazer? Pode invocar a exceção de não cumprimento e não entregar o andar, e pode exigir judicialmente o cumprimento da obrigação pecuniária como tal, mais a respectiva indemnização moratória, juros de mora. Há uma outra questão, e eu já até estou a falar há muito tempo, não estou? Não. Não? Não, só está a falar há meia hora, é sempre um prazer ouvi-la, a gente até perde a noção do tempo. Muito obrigada, é gentilíssima, doutora, mas que grande Não, a frete. sério, é mesmo há meia hora que eu tomei nota, começou às 18h45. Ok, então vou só dizer mais uma coisinha. Eu gostava, e isso vi decisões judiciais que não entendiam isto, a meu ver, erradamente. É preciso perceber que quando se constitui um sinal, seja por convenção, a isso destinada, seja por presunção do 441, que é preciso perceber quais são as obrigações sinalizadas. Isto é, se o promitente vendedor ficar constituído em obrigações que não sejam a de vender, obrigações diferentes, ou o promitente comprador ficar constituído numa obrigação que não seja só a de comprar, o sinal não vale para outros incumprimentos obrigacionais. O sinal constituído, seja constituído, como digo, deliberadamente, seja constituído por presunção. O sinal é um sinal das obrigações de contratar de uma e de outra parte. Portanto, se o promitente vendedor ficou de fazer, mas não sei o quê, que não fez,
e o promitente comprador, muito desesperado, resolver que resolve, é bem pensado, de facto, correu também muito bem, decidir resolver o contrato. Quer dizer, em primeiro lugar, não pode resolver o contrato com base no incumprimento de uma obrigação que não seja uma obrigação principal, um incumprimento definitivo da obrigação principal, que é a obrigação de vender. Depois, não pode, portanto, dizer que está muito aborrecido, muito mal disposto e que quer acabar com o contrato, e não pode exigir o sinal em dobro, porque o sinal é uma cláusula penal da obrigação de vender, não de outras obrigações diferentes que possam ter sido assumidas pela outra parte. Depois, evidentemente que aquilo que está no número 2, isto é mesmo para acabar, no número 2 do 830, aquela presunção de afastamento da execução específica, é a atribuição ao sinal de função penitencial, de multa penitencial, e a transformação da obrigação de comprar ou de vender em obrigações com faculdade alternativa. Ou se cumprem, ou então paga-se e fica-se liberto da vinculação que se tinha. Esta ideia, no Código Civil italiano também há sinal penitencial, tem que ser expressamente convencionado como tal, o que é o mínimo dos mínimos, porque reparem que com um sinal penitencial, uma multa penitencial, ainda por cima presumida por lei, aquilo que temos nos contratos de promessa, que não sejam os previstos no número 3 do 410, que foi inserido em 1980. O que temos, de facto, não são obrigações tal qual elas existem. Não podemos dizer que a parte está adstrita à realização daquela prestação, está adstrita à daquela, ou, se não quiser, paga para se libertar. Calei-me. Muito obrigada, peço desculpa pela extensão, e agora é que espero ouvir. Muito obrigada, senhora professora doutora Ana Prata, por nos agraciar com ensinamentos de excelência, pela brilhante exposição e pela visão prática e clara que aqui nos trouxe, traçando a evolução histórica do contrato promessa, dos motivos que estiveram na sua gênese e condicionaram o seu subsequente desenvolvimento e a concreta consagração e configuração legal que veio a ter, e por nos ter esclarecido sobre a natureza e função do sinal no contrato de promessa, não apenas ao nível da qualificação jurídica enquanto cláusula penal, mas sobretudo da função efetiva e concreta que o sinal tem na prática corrente do setor da construção civil e a forma de elidir a presunção do artigo 441 do Código Civil. Muito obrigada. Ora, o nosso próximo orador é o senhor professor doutor Nuno Manuel Pinto Oliveira, que nos vai falar sobre o Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, e as suas consequências sobre o regime do contrato de promessa. Novamente, se torna uma tarefa muito difícil tentar apresentar brevemente o senhor professor, dado o seu muito longo, diversificado e prestigiado currículo. Não obstante, muito resumidamente, sempre se dirá que o senhor professor doutor é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo recebido o prémio Dr. José de Azeredo Perdigão, atribuído pela Fundação Calouste de Gulbenkian ao melhor aluno da Faculdade de Direito de Coimbra. É doutorado em Ciências Jurídicas pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, participa com regularidade como orador em colóquios e conferências, é autor de extensa bibliografia, é professor catedrático na Escola de Direito da Universidade do Minho e desde outubro de 2018 é ainda juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça. Feita esta brevíssima introdução, aproveitemos então os ensinamentos
do nosso ilustre palestrante sobre o Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, e as suas consequências sobre o regime do contrato de promessa. O Sr. Professor tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Doutora. Começaria então por agradecer o convite que me foi dirigido pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados. Então, este agradecimento em particular à Sra. Doutora Ana Santos. Queria agradecer muito as palavras que me foram dirigidas pela Sra. Desembargadora Rosália Cunha. Depois de tais palavras, é inevitável que todos os que me estão a ouvir fiquem desiludidos. Enfim, a responsabilidade por isso não será inteiramente minha, pelo menos. Queria dirigir uma palavra de saudação muito particular à Sra. Professora Doutora Ana Prata, que não encontro pessoalmente há alguns anos, e dirigir também uma palavra de saudação a todos aqueles que estão presentes, ainda que indiretamente, ainda que através destes meios eletrónicos. Quando se fala em contrato de promessa, tende a falar-se daquilo que é próprio do contrato de promessa, daquilo que é específico do contrato de promessa. Da execução específica, da resolução do contrato de promessa, do sinal. Ora, em vez de falar daquilo que é próprio do contrato de promessa, daquilo que é específico do contrato de promessa, a minha proposta para hoje seria a de falar sobre alguma coisa que o contrato de promessa tem em comum com o contrato de compra e venda. Algumas coisas que o contrato de promessa tem em comum com o contrato de compra e venda. A doutora Ana Prata, na sua intervenção, na sua comunicação inicial, chamou a atenção para que no sistema de transmissão de direitos reais do direito civil português, o contrato de promessa é frequentemente o verdadeiro contrato. O contrato em que se define aquilo que acontece ou que vai acontecer. Ora, esta ideia de que o contrato de promessa é o verdadeiro contrato justifica que, a propósito de uma lei recente, de um diploma recente, se procura averiguar o que é que esse diploma nos pode trazer para o contrato de promessa, quais são as consequências que esse diploma nos pode trazer para a interpretação e a aplicação das regras relativas ao contrato de promessa. O diploma em causa é o Decreto-Lei nº 84/2021, de 18 de outubro, o Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, que ainda não entrou em vigor, vai entrar em vigor dentro de pouco mais de um mês, no dia 1 de janeiro de 2022, vem revogar o Decreto-Lei 67/2003 sobre a venda de bens de consumo e vem criar um novo regime para a venda de bens de consumo. Ora, face à novidade deste diploma, achei que poderia ter algum interesse revisitar o princípio da equiparação entre o contrato de promessa e o contrato prometido e ver em que medida é que a disciplina da venda de bens, da venda de coisas defeituosas do Código Civil e, em particular, a disciplina da venda de bens de consumo ou da falta de conformidade na venda de bens de consumo do Decreto-Lei 84/2021 pode ter alguma projeção sobre o contrato de promessa. O ponto de partida para esta averiguação é o princípio da equiparação entre o contrato de promessa e o contrato prometido, consagrado no artigo 410, número 2 do Código Civil. O artigo 410, número 2 do Código Civil, diz-nos que, em princípio, ao contrato de promessa são aplicáveis as disposições legais relativas ao contrato prometido, logo, em princípio, a um contrato de promessa de compra e venda são aplicáveis as disposições legais relativas ao contrato de compra e venda. Entre os corolários disto estaria, aparentemente, o de que ao contrato promessa de compra e venda poderiam aplicar-se as disposições legais relativas à venda de coisas defeituosas. O ponto é, porém, controvertido na doutrina portuguesa. Em favor da aplicação dos artigos 913 e seguintes do Código Civil à promessa de venda
Pronunciaram-se, por exemplo, o professor Antunes Varela e Kelvin da Silva. Antunes Varela dizia que são aplicáveis à promessa de venda, com as necessárias adaptações, as regras que na compra e venda se referem à determinação e à redução do preço, à venda de bens alheios, de coisas defeituosas, de bens onerados, etc. Kelvin da Silva, mais enfaticamente, dizia que não se vê por que razão séria as normas do contrato de compra e venda sobre coisas defeituosas, artigos 903 e seguintes, não devem considerar-se extensivas ao contrato de promessa, em conformidade com o princípio da equiparação de regime consagrado pelo artigo 410. Embora estas duas vozes sejam vozes de peso, em desfavor desta tese, em desfavor desta aplicação, pronunciaram-se recentemente Menezes Cordeiro e Menezes Leitão. O regime das perturbações da prestação do contrato de compra e venda não se estenderia ao contrato de promessa e, em consequência, não deveria estender-se ao contrato de promessa as disposições dos artigos 913 a 922. Entre estas duas teses, a minha preferência vai para a primeira e vai claramente para a primeira. O princípio da prioridade do cumprimento depõe no sentido da extensão do regime da venda de coisas defeituosas à promessa de venda. O contrato de promessa de compra e venda só será cumprido, ou em todo caso, só será cumprido pontualmente, desde que o promitente vendedor transmita ao promitente comprador a propriedade de uma coisa conforme com o contrato. Ou seja, de uma coisa com as qualidades acordadas e sem os defeitos designados no artigo 913. A tese em causa, a afirmação de que o regime da venda de coisas defeituosas pode e deve aplicar-se à promessa de venda é a posição, aliás, assumida pelo Supremo Tribunal de Justiça em pelo menos dois acórdãos com alguns anos, mas dois acórdãos importantes. O primeiro é um acórdão de 25 de março de 2004, relatado pelo conselheiro Azevedo Ramos, e o segundo é um acórdão mais recente, embora não muito mais recente, de 29 de junho de 2010, relatado pelo conselheiro Garcia Calejo. O primeiro destes acórdãos, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 25 de março de 2004, pronunciou-se sobre a exceção de não cumprimento do contrato de promessa, sobre o problema da aplicabilidade à promessa de venda da exceção de não cumprimento do contrato. A autora tinha prometido vender aos réus duas frações de um prédio situado na cidade do Porto. Os réus, depois de ocuparem as frações, descobriram graves infiltrações, designadamente de águas pluviais, devido a deficiências na execução, na construção. A autora fixou uma data para a conclusão do contrato prometido, para a conclusão do contrato de compra e venda, alegou que o cumprimento do contrato de promessa era diferente do cumprimento do contrato prometido. O contrato de promessa de compra e venda podia ser cumprido, ainda que o objeto do contrato prometido tivesse defeitos. Os réus exigiram a reparação das frações e recusaram-se a concluir o contrato prometido enquanto a autora não reparasse as frações autónomas. Alegaram, em contraste com isto, que o contrato de promessa de compra e venda só poderia ser cumprido desde que o objeto do contrato prometido não tivesse defeitos. Não tivesse defeitos no sentido do artigo 913. O Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se sobre o caso, aplicando o contradireito ou exceção do artigo 428 do Código Civil, para concluir que era lícito aos réus recusar a celebração da escritura de compra e venda, enquanto a autora não reparasse os defeitos, com fundamento na exceptio non rite ad implenti contractus. O ponto fundamental deste acórdão é o de que só há cumprimento do contrato de promessa desde que a coisa, objeto do contrato prometido, cuja propriedade se transmite, seja uma coisa sem os defeitos designados no artigo 913. E em consonância com esta tese, em consonância com esta ideia de que o contrato de promessa só pode ser cumprido, ou em todo caso, só pode ser pontualmente cumprido, desde que o promitente vendedor, transmita ao promitente comprador a propriedade de uma coisa
conforme com o contrato, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de junho de 2010 determinou que o regime da venda de coisas defeituosas se aplicasse a uma promessa de venda. O sumário do acórdão de 29 de junho de 2010 diz expressamente que se o promitente comprador, após a assinatura do contrato de promessa, passou a residir no prédio urbano prometido vender, vindo a constatar que o mesmo apresentava defeitos, existência de umidades e infiltrações, deve aplicar-se à situação as regras atinentes à venda de coisas defeituosas. O argumento invocado pelo acórdão de 29 de junho de 2010 é essencialmente o princípio da equiparação. Em todo o caso, os argumentos deduzidos do princípio da equiparação podem agora ser de alguma forma reforçados. E podem ser de alguma forma reforçados pelo seguinte. O regime da venda de bens de consumo em Portugal é um regime que decorre essencialmente da transposição de diretivas europeias. O Decreto-Lei 67/2003, de 8 de abril, transpunha para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio de 1999. O Decreto-Lei nº 84/2021, de 18 de outubro, transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2019/771/UE, de 20 de maio de 2019. Ora, o artigo 2º da Diretiva 2019/771/UE define contrato de compra e venda. E define contrato de compra e venda em termos não inteiramente coincidentes com o direito civil português. O artigo 2º da Diretiva 2019/771/UE define contrato de compra e venda como um contrato ao abrigo do qual o vendedor transfere ou se compromete a transferir a propriedade dos bens e o consumidor paga ou se compromete a pagar o respectivo preço. A definição do artigo 2º da Diretiva abrange, por consequência, os contratos de compra e venda e os contratos promessa de compra e venda. Em primeiro lugar, abrange os contratos de compra e venda, ao abrigo dos quais o vendedor transfere a propriedade dos bens. Em segundo lugar, abrange os contratos promessa de compra e venda, ao abrigo dos quais o vendedor se compromete a transferir a propriedade. Face a esta definição do artigo 2º da Diretiva, as disposições do Decreto-Lei nº 84/2021, designadamente as disposições relativas à conformidade e à falta de conformidade, devem aplicar-se, com as adaptações necessárias, ao contrato promessa de compra e venda. Minha comunicação concentrar-me-ei apenas na venda e na promessa de venda de bens imóveis. Portanto, a minha comunicação pronunciar-se-á só sobre a aplicação das disposições relativas à venda de coisas defeituosas, dos artigos 903 e seguintes do Código Civil, e, sobretudo, das disposições relativas à venda de coisas defeituosas ou de venda de coisas não conformes do Decreto-Lei nº 84/2021 aos contratos promessa de bens imóveis no sentido do artigo 2º do Decreto-Lei nº 84/2021, ou seja, aos contratos promessa de compra e venda de prédios urbanos para fins habitacionais. O problema aqui não estará tanto nos critérios de conformidade do bem, da coisa, com o contrato de compra e venda, embora haja algumas diferenças entre o direito civil e o direito de consumo, e dentro do direito de consumo, entre os requisitos de conformidade das coisas móveis e das coisas imóveis, e algumas das diferenças sejam difíceis de explicar. O artigo 913 do Código Civil, o artigo 22 do Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, podem e, porventura, devem aplicar-se ao contrato de promessa de compra e venda. O problema não estará tanto aí nos critérios de conformidade, o problema estará, sobretudo, nos direitos do comprador em caso de venda de coisas defeituosas ou dos direitos do comprador
em caso de venda de bens que não sejam conformes ao contrato de compra e venda. Ora, evitando fazer uma análise demasiado longa ou demasiado exaustiva, concentrar-me-ei em três direitos relevantes nesta matéria. O primeiro será o direito de anulação do Código Civil, o direito de anulação previsto no artigo 905, por remissão do artigo 913 do Código Civil. O segundo conjunto corresponderá aos direitos à reparação e à substituição da coisa, do artigo 914 do Código Civil. E, finalmente, o terceiro corresponderá ao direito de resolução do contrato. Os três direitos, quatro direitos, conforme queiram fazer as contas, serão o direito de anulação, os direitos à reparação e à substituição, o direito de resolução do contrato. O primeiro desses direitos é o direito de anulação. O artigo 905 do Código Civil, aplicável à venda de coisas defeituosas por remissão do artigo 913, dá ao comprador um direito potestativo, o direito potestativo de anulação do contrato de compra e venda por erro, seja o erro espontâneo, seja o erro provocado por dolo do vendedor. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de junho de 2010, votado pelo Conselheiro Garcia Calégio, deduziu do princípio da equiparação do artigo 410, número 1 do Código Civil, que o regime da venda de coisas defeituosas deve aplicar-se à promessa de venda e que, desde que o regime da venda de coisas defeituosas deve aplicar-se à promessa de venda, o promitente comprador deve dispor do direito de anulação do contrato. O sumário do acórdão em causa diz expressamente que, face à remissão para as normas da venda de bens onerados, o autor poderá pedir a anulação do contrato por erro ou dolo, a redução do preço ou a indemnização pelo interesse contratual negativo. O problema que o direito de anulação me põe é o seguinte. Em primeiro lugar, a aplicação do artigo 905 do Código Civil à venda de coisas defeituosas é controvertida. Mas, em segundo lugar, ainda que a aplicação do artigo 905 do Código Civil à venda de coisas defeituosas não fosse controvertida, sempre o artigo 410, número 1, estabeleceria limites à equiparação entre o regime do contrato de promessa e o regime do contrato prometido. Entre os limites à equiparação estão as disposições legais que, por sua razão de ser, não se devem considerar extensivas ao contrato de promessa. E entre as disposições legais que, por sua razão de ser, não devem considerar-se extensivas ao contrato de promessa, estão aquelas que pressupõem a eficácia real do contrato. Ora, os artigos 913 e seguintes do Código Civil distinguem os contratos de compra e venda com e sem eficácia real imediata. Com eficácia real imediata, como acontece na venda de uma coisa atual, determinada ou individualizada. Sem eficácia real imediata, como acontece na venda de uma coisa futura ou na venda de uma coisa indeterminada. Por exemplo, na venda genérica ou na venda de uma coisa genérica. Os contratos de compra e venda com eficácia real imediata, e só esses, seriam anuláveis. Os contratos de compra e venda sem eficácia real imediata, não. O artigo 918 do Código Civil determina que aos contratos de compra e venda sem eficácia real imediata são aplicáveis as disposições relativas ao não cumprimento. E entre os corolários da aplicação das disposições relativas ao não cumprimento está a desaplicação do artigo 905 do Código Civil. Ora, o contrato de promessa é um contrato sem eficácia real no sentido relevante para efeitos do artigo 408, como seja um contrato sem eficácia real. A remissão do artigo 410, número 1, para o regime da venda de coisas defeituosas não abrange, ou em todo o caso, não deverá abranger uma remissão para o artigo 905 do Código Civil. O direito de anulação não será, na minha interpretação, abrangido pelo princípio da equiparação do artigo 410.
Pode pensar-se que o problema se põe aqui, quanto ao direito de anulação, pelo facto de haver dois paradigmas conflituantes nesta matéria. O paradigma do erro, subjacente ao artigo 905, e a remissão para o artigo 905 do artigo 913, e o paradigma do não cumprimento, na modalidade de cumprimento defeituoso, das disposições do artigo 914 e fora do direito civil, das disposições do direito do consumo. O segundo grupo de direitos de que queria falar aqui, os direitos à reparação e à substituição, demonstram que não será exatamente assim, que mesmo dentro dos direitos relevantes, dentro do paradigma do não cumprimento, na modalidade de cumprimento defeituoso do contrato de compra e venda, há algumas dificuldades, e algumas dificuldades relevantes. O artigo 914 do Código Civil dizia e diz que o comprador tem o direito de exigir do vendedor a reparação da coisa ou, se for necessário, e a coisa tiver natureza fungível, a sua substituição. O critério da fungibilidade remetia e remete para a distinção do artigo 207 entre coisas fungíveis e coisas não fungíveis. Ora, a distinção do artigo 207 entre as coisas fungíveis e as coisas não fungíveis era e é ainda, de quando em quando, qualificada como uma distinção privativa das coisas móveis corpóreas. A notação clássica do Código Civil, a notação de Pires de Lima e Antunes Varela ao artigo 207, começa com esta frase: a distinção é privativa das coisas móveis corpóreas. O resultado desta interpretação era o de que o comprador de coisas móveis teria o direito à reparação e à substituição. O comprador de coisas imóveis, esse só teria o direito à reparação dos defeitos. Não teria o direito à substituição da coisa imóvel comprada. O artigo 4º, número 1 do Decreto-Lei 67/2003, de 8 de abril, atribui ao comprador o direito à substituição sem distinguir entre os bens móveis e os bens imóveis. Em todo o caso, esta abertura à substituição dos bens imóveis foi de alguma forma desvalorizada. O direito à substituição estava praticamente reservado para as coisas móveis. Então, em 2008, a abertura do artigo 4, número 1, à substituição dos bens imóveis foi reforçada pelo artigo 4, número 2, na redação do Decreto-Lei número 84/2008, de 21 de maio. O artigo 4, número 2, do Decreto-Lei 84/2008, vem dizer, expressamente, tratando-se de um bem imóvel, a reparação ou a substituição devem ser realizadas dentro de um prazo razoável. Em todo caso, ainda assim, não se atribuiu ou não se terá atribuído na doutrina e na jurisprudência grande atenção a este facto. O artigo 24, número 1, do Decreto-Lei número 84/2021, de 18 de outubro, vem de alguma forma alterar as coisas. E vem de alguma forma alterar as coisas porque atribui ao comprador de bens imóveis, e só de bens imóveis, o direito à substituição. O texto do artigo 24, número 1, do Decreto-Lei número 84/2021, corresponde praticamente palavra por palavra ao texto do artigo 4º, número 1, do Decreto-Lei 67/2003. Embora formalmente o artigo 24, número 1, diga só aquilo que já estava dito, substancialmente há uma grande diferença. E há uma grande diferença porque se diz aquilo que estava dito num contexto distinto. O artigo 4º do Decreto-Lei 67/2003 falava genericamente do direito de substituição, sem distinguir os bens móveis e os bens imóveis. O artigo 24 do Decreto-Lei número 84/2021 fala especificamente do direito de substituição dos bens imóveis.
problema que aqui se pode pôr é o de saber se estes artigos, sobretudo do artigo 4º do Decreto-Lei 67/2003 e o artigo 24 do Decreto-Lei nº 84/2021, na parte em que prevêem a atribuição ao comprador do direito à substituição de bens imóveis, podem, e podendo, devem ou não, aplicar-se à promessa de venda. Ora, as razões justificativas do direito à reparação e à substituição procedem, ou pelo menos parecem proceder, à pari, por identidade de razão, para o contrato promessa de compra e venda. Com a atuação ou com o exercício do direito à reparação ou do direito à substituição, o promitente comprador está, em última análise, a exigir o cumprimento, ou o cumprimento pontual, do contrato promessa. O promitente comprador estará a dizer que o contrato promessa só será cumprido, ou só será cumprido pontualmente, desde que o promitente vendedor lhe transmita a propriedade de uma coisa conforme com o contrato. Estando em causa o direito à substituição, o argumento a pari pode até converter-se num argumento a fortiori, ou por maioria de razão. O interesse do promitente comprador na substituição ficará, porventura, mais amplamente satisfeito se o bem imóvel for substituído pelo promitente vendedor antes da transmissão da propriedade, do que se só for substituído pelo vendedor depois da transmissão da propriedade. Os dois argumentos, um argumento a pari e, porventura, um argumento a fortiori, depõem no sentido de que estes dois direitos, que o direito à reparação e o direito à substituição, se apliquem à promessa de venda. O problema que pode pôr-se é agora um problema processual. O problema de saber se o promitente comprador poderá, porventura, cumular o pedido de execução específica e o pedido de reparação ou de substituição da coisa objeto do contrato prometido. Calvão da Silva dizia que o promitente comprador pode acumular os dois pedidos, pode acumular o pedido de execução específica com o pedido de eliminação dos defeitos da coisa objeto do contrato prometido e justificava esta afirmação dizendo que a admissibilidade de acumulação dos pedidos, execução específica mais a eliminação dos defeitos da coisa, afinal, direito ao exato cumprimento, é a solução mais condizente com o princípio da economia processual. Para que negá-lo e obrigar o promitente adquirente a propor uma ação autónoma posterior à ação constitutiva, se os dois pedidos se encontram tão substancialmente ligados que traduzem funcionalmente o cumprimento pontual conforme ao contrato. Ora, o Dr. Calvão da Silva usava a expressão eliminação dos defeitos, não sei se intencionalmente ou não. Em todo o caso, esta expressão eliminação dos defeitos causa ou pode causar alguns problemas. A minha interpretação inicial, a minha leitura inicial é de que esta expressão estava destinada a abranger as duas espécies de direitos do comprador, o direito à reparação e o direito à substituição. Em todo o caso, o juízo que pode fazer-se sobre esta acumulação de pedidos, quando esteja em causa a reparação e quando esteja em causa a substituição, será, porventura, um juízo diferente. O argumento em favor de uma acumulação de pedidos procede, ou parece-me proceder, sem reserva, para os casos em que a eliminação dos defeitos deva ser feita através da reparação. Quando propõe uma ação de execução específica, deduzindo um pedido de que o promitente vendedor seja condenado à reparação, o promitente comprador está a fazer algo que se compreende com facilidade. Está a dizer que quer aquela coisa, objeto do contrato prometido, e que quer que os defeitos daquela coisa sejam eliminados através da reparação. O argumento em favor da acumulação não me parece proceder, ou em todo o caso, não me parece proceder sem reserva para os casos em que a eliminação dos defeitos deva ser feita através da substituição. Quando proponho uma ação de execução específica, deduzindo um pedido de que o promitente vendedor seja condenado à substituição,
ou um pedido de que a coisa objeto do contrato prometido seja substituída, o promitente comprador pode estar a fazer uma de duas coisas. Em primeiro lugar, pode estar a acumular um pedido próprio de uma ação constitutiva e um pedido próprio de uma ação de condenação. O tribunal substituiria a declaração de vontade negocial do promitente vendedor, transmitindo a propriedade da coisa objeto do contrato prometido, e em seguida condenaria o promitente vendedor a substituir a coisa cuja propriedade tinha sido transmitida. Em segundo lugar, o promitente comprador pode estar a acumular dois pedidos próprios de duas ações constitutivas. O tribunal substituiria a coisa objeto do contrato prometido e, em seguida, substituiria a declaração de vontade negocial do promitente vendedor, transmitindo a propriedade de uma coisa distinta daquela que o promitente vendedor tinha prometido vender e distinta daquela que o promitente comprador tinha prometido comprar. O efeito da execução específica do contrato de promessa seria a venda de um bem de substituição. Ora, nenhuma destas duas alternativas me parece muito convincente, me parece muito razoável e por isso tenho as maiores dúvidas de que possa acumular-se um pedido de execução específica com um pedido de substituição da coisa objeto do contrato prometido. Quanto ao primeiro termo da alternativa, em relação ao primeiro termo da alternativa, pode dizer-se que o promitente comprador está a fazer algo que não se compreende ou que não se compreende com facilidade. Está a dizer que quer e que não quer aquela coisa. Que quer aquela coisa porque propõe uma ação de execução específica. Que não quer aquela coisa porque depois de ter sido decretada a execução específica pede que aquela coisa seja substituída. Em desfavor do segundo termo da alternativa, pode deduzir-se também pelo menos um ou dois contra-argumentos. O artigo 914 do Código Civil, o artigo 4º do Decreto-Lei 67/2003 e o artigo 24 do Decreto-Lei número 24/2021 constroem o direito do comprador ou do promitente comprador à substituição da coisa defeituosa como um direito subjetivo propriamente dito. Em consonância com esta construção do direito do comprador como um direito subjetivo propriamente dito, a ação declarativa adequada seria a ação de condenação. Independentemente disto, o direito do comprador ou do promitente comprador de exigir que o promitente vendedor substitua a coisa defeituosa, a coisa não conforme, deve distinguir-se do direito de designar ou de especificar qual é a coisa conforme ao contrato que deve substituir a coisa defeituosa. Qual é a coisa conforme ao contrato que deve substituir a coisa não conforme. Embora tenha o direito de exigir que o promitente vendedor substitua a coisa defeituosa, substitua a coisa não conforme, o promitente comprador não tem, ou não me parece que tenha, o direito de designar ou de especificar qual é a coisa conforme ao contrato que deve substituir a coisa não conforme. Face a isto, diria que a acumulação será pensável, será plenamente razoável nos casos em que a eliminação dos defeitos seja pretendida através de uma reparação, não será razoável nos casos em que a eliminação dos defeitos seja pretendida através de uma substituição da coisa defeituosa. Entrando agora no regime da resolução do contrato. O Código Civil, todos sabem, o Código Civil na matéria da compra e venda não prevê a resolução do contrato. Os artigos 903 e seguintes do Código Civil não atribuíam e não atribuem ao comprador o direito de resolução, ainda que os artigos 903 e seguintes do Código Civil não confiram ao comprador um direito de resolução, há algum consenso quanto a duas coisas. Primeiro, o promitente comprador pode fixar um prazo, de acordo com o artigo 808, para que o promitente vendedor repare ou substitua a coisa defeituosa. Segundo, que desde que o vendedor não repare ou não substitua a coisa defeituosa dentro do prazo fixado, o comprador poderá resolver o contrato de compra e venda. O ponto é agora razoavelmente consensual. Em contraste com os artigos 913 e seguintes do Código Civil, o artigo 4º
do Decreto-Lei nº 67/2003 e o artigo 24 do Decreto-Lei nº 84/2021 conferem ao comprador um direito de resolução. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 67/2003 fala, sem mais, sem distinguir os requisitos da resolução dos contratos de compra e venda de bens móveis e de bens imóveis, os artigos 15, número 4 e 24, números 1 e 2 do Decreto-Lei nº 84/2021 fazem-no distinguindo os requisitos da resolução. O artigo 15, número 4, aplica-se à venda de bens móveis e, ao aplicar-se à venda de bens móveis, determina que o comprador, consumidor, tem de dar uma segunda oportunidade ao vendedor profissional. Em regra, o comprador, consumidor, não pode resolver o contrato antes de dar ao vendedor, ao profissional, uma oportunidade de reparar ou de substituir o bem não conforme. O artigo 24, número 1, esse aplica-se à venda de bens imóveis. O artigo 24, números 1 e 2, aplicam-se à venda de bens imóveis. E determinam que o comprador, que o consumidor, não tem de dar uma segunda oportunidade ao vendedor ou profissional. Em regra, o comprador, o consumidor, pode resolver o contrato sem mais. O artigo 15, número 4, diz, tem uma estrutura relativamente complexa. Em todo o caso desta estrutura relativamente complexa, resulta, claro, um princípio. O princípio das duas oportunidades. O artigo 24, número 1, tem uma estrutura, números 1 e 2, tem uma estrutura relativamente simples, e dessa estrutura relativamente simples resulta que o comprador ou que o promitente comprador não tem de dar ao vendedor uma segunda oportunidade. O artigo 24, número 2, é elucidativo. O consumidor, e quando estamos a falar aqui em consumidor, estamos a falar do comprador de bens imóveis, porque o artigo 24 só se aplica à compra e venda de bens imóveis. O consumidor pode exercer qualquer dos direitos referidos no número anterior, incluindo o direito de resolução, salvo se tal se manifestar impossível ou constituir abuso do direito nos termos gerais. O resultado é um resultado absolutamente paradoxal, diria absurdo, sistemático e teleologicamente insustentável. E é um resultado paradoxal, absurdo, porque o resultado disto é que os requisitos da resolução do contrato de compra e venda de bens móveis são mais rigorosos do que os requisitos da resolução do contrato de compra e venda de bens imóveis. Em relação à venda de bens móveis, alterou-se o regime do Decreto-Lei 67/2003. Eliminou-se o princípio de que o comprador podia escolher, sem mais, entre a reparação, a substituição, a redução do preço ou a resolução do contrato. Em relação à venda de bens imóveis, não se alterou o regime do Decreto-Lei 67/2003, não se eliminou a regra de que o comprador pode escolher entre os direitos orientados para o cumprimento e os direitos orientados para a extinção total ou parcial do contrato. Não se eliminou a regra de que o comprador pode escolher entre a reparação, a substituição, a redução do preço ou a resolução do contrato. Estando em causa um resultado paradoxal, estando em causa um resultado absurdo, o resultado deverá corrigir-se. E deverá corrigir-se através da aplicação dos requisitos do artigo 15, número 4, à resolução do contrato de compra e venda de bens imóveis, como concretização da cláusula geral do abuso do direito. Em regra, o comprador consumidor de bens imóveis só poderá resolver o contrato de compra e venda depois de dar ao vendedor, depois de dar ao profissional, uma segunda oportunidade. Em diferentes palavras, o comprador, o consumidor, que resolva o contrato de compra e venda sem dar ao vendedor, sem dar ao profissional uma segunda oportunidade, ainda que a falta de conformidade não seja tão grave que explique ou que justifique a resolução imediata, incorrerá em abuso do direito no sentido do artigo 24, número 2, do Decreto-Lei nº 84/2021. O exercício do direito de resolução, em tais condições, corresponderá a um abuso do direito nos termos gerais. Entre os argumentos em favor desta interpretação,
está de que o artigo 15, número 4 do Decreto-Lei número 84/2021 corresponde, em última análise, a um afloramento dos princípios e das regras gerais sobre a resolução do contrato. Em regra, no nosso sistema, a resolução do contrato deve partir do sistema de prazo adicional ou de prazo suplementar do artigo 808 do Código Civil. Em regra, o credor deve dar ao devedor uma segunda oportunidade para cumprir e deve dar-lhe esta segunda oportunidade através da fixação de um prazo suplementar. Entre as exceções a este princípio estão os casos em que o cumprimento se tenha tornado impossível, os casos em que o cumprimento se tenha tornado inútil, pela perda do interesse do credor na prestação, os casos em que o devedor tenha recusado o cumprimento e os casos em que, ainda que o devedor não tenha recusado o cumprimento, a continuação da relação contratual seja inexigível ao credor. Está bem? O artigo 15, número 4 do Decreto-Lei número 84/2021 é, em última análise, apenas uma explicitação destes princípios gerais com uma pequena diferença de que já falarei. Em primeiro lugar, o Decreto-Lei número 84/2021 consagra o princípio das duas oportunidades ao dizer que, em regra, o comprador só pode resolver o contrato depois de o vendedor não ter reparado ou substituído os bens dentro de um prazo razoável. A regra em causa não se encontra muito aparente, encontra-se de alguma forma escondida. Em todo o caso, ela resulta com alguma nitidez do artigo 15, número 4, a linha A, subalínea 2. O artigo 15, número 4, diz que o consumidor pode escolher entre a resolução proporcional do preço e a resolução do contrato nos termos do artigo 20, caso o profissional não tenha efetuado a reparação ou a substituição do bem nos termos do disposto no artigo 18. O artigo 18, a propósito dos requisitos da reparação ou da substituição, diz no número 2 que a reparação ou a substituição deve ser efetuada num prazo razoável a contar do momento em que o profissional tenha sido informado pelo consumidor da falta de conformidade. Ora, da conjugação destes dois artigos, resulta com clareza que o comprador pode resolver o contrato desde que o bem não tenha sido reparado ou substituído dentro de um prazo razoável. Entre o direito civil e o direito de consumo há tão só uma diferença, e a diferença está nisto: no direito civil, o comprador tem o ónus de fixar um prazo adicional ou suplementar. No direito do consumo, não tem esse ónus. O prazo razoável começa a correr automaticamente. Começa a correr automaticamente desde o momento em que o comprador informa o vendedor, informa o profissional da falta de conformidade. Excluída esta diferença, o restante regime será uma mera explicitação das ideias gerais. Em tema de impossibilidade de cumprimento, o Decreto-Lei 84/2021 distingue consoante o vendedor declare ou não declare que a reparação ou a substituição se tornaram impossíveis. Se o vendedor declarar que a reparação ou a substituição se tornaram impossíveis, aplica-se o artigo 15, número 4, a linha A, subalínea 4, subalínea 2, perdão, não tem efetuado a reparação ou a substituição nos termos dispostos no artigo 18. Se o vendedor não tiver declarado tal coisa, aplicar-se-á, agora sim, o artigo 15, número 4, a linha A, subalínea 4. Os casos de nulidade de cumprimento são abrangidos pela cláusula geral do artigo 15, número 4, a linha D. Portanto, o consumidor pode resolver o contrato desde que a gravidade da falta de conformidade justifique a imediata redução do preço ou a resolução do contrato de compra e venda. Independentemente disto, consagram-se regras sobre a recusa de cumprimento, artigo 15, número 4, linha A, sublinha 4, também,
E, finalmente, regras sobre a inexigibilidade de subsistência da relação contratual. Os casos mais evidentes de inexigibilidade de subsistência da relação contratual são os casos de não cumprimento antecipado e de não cumprimento de valor sintomático, ou seja, um não cumprimento que depõe no sentido de que o vendedor, de que o devedor não tem capacidade ou disponibilidade para cumprir as suas obrigações. O artigo 15, número 4, concretiza duas destas situações, dizendo que o comprador pode resolver o contrato se a falta de conformidade tiver reaparecido, apesar da tentativa do profissional de repor os bens em conformidade, ou se ocorrer uma nova falta de conformidade. Portanto, o artigo 15, número 4, não corresponde a mais do que a uma explicitação dos princípios e das regras gerais. Interpretado nestes termos, não me parece que haja nenhum obstáculo a que o regime do Decreto-Lei nº 84/2021 seja extensivo ao contrato de promessa. O promitente comprador terá ou deverá ter a possibilidade de exigir que o promitente vendedor repare ou substitua a coisa objeto do contrato prometido, desde que desde que o promitente vendedor não a repare ou não a substitua em conformidade com os requisitos dos artigos 15, número 4 e 24, número 2, o promitente comprador deverá ter o direito de resolução. Entre os pontos problemáticos nesta matéria está a questão da indemnização cumulável com a resolução do contrato. A doutora Ana Prata, na sua intervenção, chamou a atenção para que o regime do sinal só se aplica às obrigações sinalizadas. Só se aplica às obrigações sinalizadas e o problema que se põe é o de saber quais são as obrigações aqui sinalizadas. O problema que aqui está em causa não é exatamente o problema do cumprimento das obrigações próprias do contrato de promessa, das obrigações típicas de um contrato de promessa, da obrigação de emitir a declaração negocial correspondente ao contrato prometido. O problema que aqui se põe é o problema do cumprimento de obrigações diferentes, de obrigações que têm a ver com a transmissão ao promitente comprador, não apenas daquela coisa, mas daquela coisa com qualidades e sem defeitos. E põe-se um problema de interpretação, o problema de saber se a cláusula de sinal valerá ou não deverá valer para estas situações. Embora o ponto possa suscitar algumas dúvidas e as decisões de casos concretos possam ser diferentes, porque está em causa aqui um problema de interpretação de declarações negociais, embora a solução possa suscitar algumas dúvidas, penso que, em regra, a cláusula de sinal está pensada para o não cumprimento da obrigação de conclusão do contrato prometido, para a hipótese de não cumprimento da obrigação de contratar. Ou seja, penso que no caso de resolução do contrato, por não cumprimento da obrigação de reparar ou de substituir a coisa objeto do contrato prometido, não será de aplicar, ou pelo menos não será sempre de aplicar, o regime do sinal. O problema que se põe é, então, se não se aplica o regime do sinal, que regime é que se aplicará aqui? O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2010 sugeria que se aplicasse aqui o regime da indemnização pelo interesse contratual negativo, previsto nos artigos 908 e 909 do Código Civil. Independentemente disto, há ainda na doutrina e na jurisprudência portuguesa uma forte corrente no sentido de que a indemnização cumulável com a resolução do contrato é só uma indemnização pelo interesse contratual negativo. Face a toda esta incerteza, seria conveniente que o legislador se tivesse pronunciado. O ponto é que o legislador não se pronunciou. O problema é que o legislador não se pronunciou sobre esta matéria. O artigo 52, número 4 do Decreto-Lei 84/2021 diz simplesmente que os direitos previstos no presente Decreto-Lei não prejudicam o direito do consumidor a ser indemnizado nos termos gerais. Ora, esta remissão para os termos gerais é algo que pode causar dificuldades
pode causar dificuldades de interpretação e pode, sobretudo, fazer com que o direito português esteja aplicado em termos que não são conformes ou que não são plenamente conformes à diretiva. Embora a diretiva não tenha nenhum artigo sobre o direito à indemnização, tem um considerando, o considerando número 61, em que se diz claramente que a indemnização devida ao consumidor, ao comprador ou ao promitente comprador, é uma indemnização pelo interesse contratual positivo. É uma indemnização que se destina a colocar o consumidor na situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido. Face a isso, seria porventura conveniente que tivesse havido aqui algum esclarecimento. O problema pode resolver-se sempre através de uma interpretação conforme à diretiva. Em todo caso, o facto de um problema se poder resolver, ou se poder resolver através de uma interpretação conforme, não é uma razão suficiente para explicar que o problema se tenha posto. O problema deveria ter sido resolvido pelo legislador e não foi, infelizmente. Era sobretudo isto que tinha para dizer. Espero, agradeço toda a vossa atenção e toda a vossa paciência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, por partilhar connosco a sua sabedoria através desta notável e brilhante intervenção, pela clareza das questões que enunciou e pela forma assertiva como as solucionou, traçando uma perspectiva global desta temática, designadamente densificando o conteúdo do princípio da equiparação entre o contrato de promessa e o contrato prometido e os seus corolários, definindo e analisando o conjunto de direitos e formas de reação que a lei coloca à disposição do promitente comprador-consumidor para fazer valer os seus direitos quando se vê confrontado com a obrigação de celebrar um contrato como consequência da promessa a que se vinculou, mas que tem por objeto um bem que não apresenta as características objetivas e subjetivas de conformidade, e ainda destacando e abordando o leque legal de direitos conferidos ao promitente comprador, designadamente o direito de anulação, o direito de reparação e substituição da coisa objeto do contrato prometido, a possibilidade de cumulação dos direitos, o direito de invocação da exceção do não cumprimento do contrato, o direito de resolução do contrato, o direito de redução do preço e a possibilidade de acumulação da indemnização com os pedidos de resolução do contrato e redução do preço. É sempre um gosto ouvir os ensinamentos do Sr. Professor. Muito obrigada. E agora seria a altura de passarmos então aqui às questões. Eu aqui no bate-papo já encontrei pelo menos uma questão colocada, que vou passar a ler e esperando que venham a ser colocadas mais questões e que eu as consiga descobrir aqui no meio do bate-papo, porque eu confesso que não tenho grande experiência nesta matéria aqui do Zoom. Ora, vamos cá ver qual era a pergunta. Agora desapareceu uma pergunta. Eu posso ajudar, senhora? Eu lembro-me que era qualquer coisa sobre a essencialidade da data que estava no contrato prometido e relativamente ao incumprimento do contrato, de constituir um incumprimento definitivo do contrato. Mas como perdi a mensagem e não a consigo recuperar, penso que será isto. Penso que os nossos oradores também a conseguem localizar, e a questão será esta. A doutora Helena, que refere que gostaria de ver abordada a questão da essencialidade da data fixada no contrato promessa para a outorga do contrato prometido. Era exatamente isso que eu perdi. Obrigada. Não sei a senhora professora doutora Ana Prata ou o senhor professor doutor Nuno Manuel Pinto Oliveira, se pretendem dar aqui uma achega nesta questão.
Eu penso que a senhora Professora Ana Prata está a falar, mas está sem som. Agora sim. Muito obrigada, muito obrigada. Eu estou a dizer que eu posso dizer qualquer coisa, mas o que vou dizer não é assim nenhuma revelação. Aquilo que julgo é que o que há no contrato de promessa, quando há o estabelecimento de um prazo para a celebração do contrato prometido, é um prazo para o cumprimento. E que, como qualquer prazo para o cumprimento, esse prazo, dependentemente da interpretação da vontade das partes, pode ser um prazo fixo ou um prazo esgotado, o qual não se passa a uma situação de incumprimento definitivo e, consequentemente, entra sem mora, o sinal não serve para isso, a resolução do contrato não tem cabimento a partir de simples mora, e, portanto, temos que ir ao 808, se tratar de contrato de promessa bilateral, fixação de prazo suplementar razoável para o cumprimento do contrato de promessa, isto é, a celebração do contrato prometido. Não sei exatamente o que é que a doutora que colocou o problema, o que é que ela tinha exatamente em vista quando colocou a questão, porque de certo não era uma pergunta a que se respondesse com esta banalidade do regime geral. Mas talvez o Dr. Pinto Oliveira seja capaz de perceber qual outro... Não, a minha interpretação da questão é exatamente a mesma e a resposta seria também seria fundamentalmente a mesma. Portanto, não vejo em matéria de essencialidade da data fixada no contrato de promessa nenhum problema particular diferente daqueles que se põem em relação à essencialidade do prazo para o cumprimento de toda e qualquer obrigação. Há um problema de interpretação do contrato para determinar se o prazo é essencial ou não essencial, e em função disso a questão resolver-se-á. Não vejo muito mais que possa dizer. Portanto, se me permitirem, sem violação de direitos de autor, fazer minhas as palavras da senhora doutora Ana Prata, falo-lhe. Muito bem, temos aqui uma outra questão colocada por Paulo Vilarinho, e a pergunta é: qual o prazo de cumprimento do contrato prometido? Não sei qual dos senhores professores quer responder. Bom, eu posso dizer que coisas simples eu sei dizer, as coisas fáceis eu sei dizer. Senhora professora, estamos a ouvi-la muito mal. Ou pelo menos eu estou a ouvi-la mal, não sei. Eu não acompanhei, infelizmente, terei que ir ao YouTube, nunca fui à procura de nada, tenho que ir à procura desta gravação, porque eu perdi uma grande parte da comunicação do seu professor Nuno Pinto Oliveira, porque saí daqui e tal, não sei se neste momento, para mim está Senhora desembargadora, diga qualquer coisa só para eu saber se eu ouço. Eu estou a ouvi-la com cortes de som e durante algum tempo a imagem esteve parada. Agora, neste momento em que a senhora professora teve a responder. Eu acho que isto deve ter a ver com a internet. É capaz de ser com essa interna. A interna estraga-nos os exteriores todos. Não está a facilitar. Bom, agora já nem me lembro qual era a questão. Qual o prazo de cumprimento do contrato prometido?
do contrato prometido. O que eu ia dizer é que o 830, que consagra a execução específica e afasta a execução específica, e aquela coisa que, aquela salada russa que foi prevista ali, previa claramente a execução específica apenas para os casos de incumprimento do promitente vendedor, porque não se pensava no incumprimento por parte do promitente comprador, querendo o credor, promitente vendedor, o cumprimento. E a lei garantiu, tanto quanto lhe foi possível, o cumprimento do contrato prometido, com o contrato de compra e venda, obrigando ao depósito do quantitativo do preço, à ordem do tribunal, como condição de prosseguimento da ação de execução específica, senão estou para aqui a inventar coisas. Enfim, eu não sou assim muito imaginativa, mas sei lá. Portanto, nesta versão, aliás, extraordinária, do atual número 5 do 830, no caso de contrato em que é obrigado, seja lícito invocar a exceção de não cumprimento, a ação em processo, se o cliente não assinar em depósito. Senhora professora, deixámos de ouvi-la. Faz às vezes, não só da declaração negocial dele, como do próprio contrato, garantia-se que ele via cumprido o contrato cuja substituição era feita judicialmente, porque o preço estava depositado para o receber. Já quanto à garantia do cumprimento da obrigação por parte do promitente comprador, por parte do promitente vendedor pelo promitente comprador, essa hipótese nem foi configurada, é o que me parece, é que nem nisso se pensou, porque, repare-se, o promitente vendedor promete vender, o promitente comprador vem dizer, entretanto, que não compra, vem colocar-se numa situação de mora no cumprimento. Já não digo de incumprimento definitivo, porque nesse caso o problema do cumprimento do contrato prometido não se põe, porque não chega a haver contrato prometido nenhum, não é? O promitente vendedor recusa o cumprimento do contrato de promessa. O promitente vendedor vai requerer a execução específica e fica Senhora professora, estamos com grandes dificuldades em ouvi-la e vê-la. Eu penso que isto terá a ver, efetivamente, com a força do sinal da internet. Penso eu. É a internet da senhora professora que não está nas melhores condições, na verdade. Bom, eu acho que isto é Senhora professora Ana Prata? Não sei se a senhora professora já terminou aquilo que podemos ouvir da sua resposta. Penso que sim, penso que terá terminado. Penso que terminou, sim. É. Muito bem. Não sei se o senhor professor Nuno Pinto Oliveira pretende dizer alguma coisa relativamente a esta questão que foi formulada.
Em relação a essa questão não tenho propriamente muito a dizer. Claro. Em princípio, as obrigações emergentes do contrato de promessa são obrigações puras ou obrigações a prazo, como todas as outras. Se não houver um prazo fixado, são obrigações puras, aplicando-se as regras gerais. Não há propriamente muito que possa dizer. Ora, temos aqui mais uma questão. E será a última? Que será a última. E a pergunta é: a entrada em vigor da norma de ordem pública de alargamento do prazo para o exercício de preferência dos arrendatários é justo motivo de dilatação do prazo de celebração do contrato prometido de compra e venda sem penalização por mora no cumprimento do contrato de promessa? Não sei se querem que eu repita, a pergunta é um bocadinho extensa e algo complexa, não sei se valerá a pena repetir. Portanto, a questão portanto, tendo entrado em vigor uma norma de ordem pública que procede ao alargamento do prazo para os arrendatários exercerem o direito de preferência, saber se isto constitui um justo motivo para haver um prazo mais dilatado da celebração do contrato prometido, do contrato de compra e venda, sem que isso implique uma penalização, quer por mora não, só por mora, sem que implique uma penalização por mora relativamente ao cumprimento do contrato de promessa. Se calhar agora começávamos pelo senhor professor, que é para... Enfim, é muito difícil fazer afirmações particulares a partir de ideias tão gerais. O novo regime do exercício de preferência, devo dizer que não o conheço. Soube que tinha sido aprovado, não tive ainda a oportunidade de o ler, não tenho propriamente um conhecimento adequado do que está aí em causa. Em todo caso, o Código Civil português tem uma concepção de mora que faz depender a existência da mora da culpa do devedor. O artigo 804, número 2 do Código Civil é relativamente claro no sentido de que só há mora se o atraso for um atraso imputável ao devedor e for imputável ao devedor a título de negligência, pelo menos de negligência. Ora, existindo uma circunstância como o eventual... eu não sei exatamente o que está em causa na lei, mas a única hipótese em que eu vejo que essa ampliação do prazo seja relevante será no sentido de o prazo de 8 dias do artigo 416 deixar de ser um prazo de 8 dias e passar de ser um prazo de 1 mês ou de 2 meses. Nesse caso, penso que... estando preenchidos algumas condições, em particular, decorrendo do contrato de promessa, que o promitente vendedor está obrigado a apresentar uma declaração dos arrendatários de que não pretendem exercer direito de preferência. Desde que isso se verifique e desde que o prazo para a emissão dessa declaração se dilate nos termos legais, não vejo como é que poderá sustentar-se que o promitente vendedor esteja em mora, no sentido em que a mora é relevante no sistema jurídico português, em face do artigo 804, número 2 do Código Civil. Obrigada, Sr. Professor. Não sei se a Sra. Professora Ana Prata quer acrescentar ou dizer mais alguma coisa sobre esta temática, sobre a pergunta que foi colocada. Senhora Professora, nós continuamos sem a conseguir ouvir. Pareceu-me dizer que não pelo gesto. Pronto. Ainda bem que não queria dizer mais nada, porque também havia uma impossibilidade de o fazer. E, portanto, não podemos continuar com mais perguntas, não é verdade, doutora? Sim. Terminamos. Também não temos mais, parece-me. Não. Mas eu ainda inventaria aqui uma questãozita ou outra, mas sendo assim, resta-me então despedir. Agradeço aos nossos ilustres oradores pela excelência das suas intervenções, pela pertinência e atualidade das questões que abordaram e pela clareza com que o fizeram. Agradeço à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Ana Santos e na pessoa da doutora Isabel Paiva,
pela Obrigada. iniciativa e pela organização. Muito obrigada. Finalmente, agradeço a todos os que estiveram a assistir, tendo a certeza que saíram desta conferência mais enriquecidos e mais esclarecidos sobre os temas do contrato de promessa. A todos, muito obrigada. Chegamos então ao final desta que foi indiscutivelmente uma brilhante conferência. Renovo os meus agradecimentos aos senhores professores doutora Ana Prata e doutor Nuno Manuel Pinto Oliveira pelas magníficas intervenções. À senhora juíza desembargadora doutora Rosália Cunha pela brilhante moderação. E a todos os nossos colegas pela participação massiva nas conferências organizadas pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados e que muito nos honra e que tem incentivado a fazermos cada vez mais e melhor em prol dos advogados. Lembrar ainda que brevemente esta webconferência ficará disponível no nosso canal de YouTube, que recomendo a todos os colegas e aos oradores que visitem. Muito obrigada novamente e uma boa noite. Votos de um bom feriado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, bom feriado também. Obrigada. Obrigada.